Boa noite, irmãos. Muito bom estarmos juntos. Esse é o dia que o Senhor nos deu, nós nos alegramos nele. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías 38, de 1 a 20. Isaías 38, de 1 a 20. Vamos fazer a leitura. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra agora que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto diante dos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai a Ezequias e diz: O Senhor teu Deus, Deus de Davi teu pai, ouviu a tua oração. O Senhor disse: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentareis aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade. Isso será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá a palavra que ele falou. E eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no sol de Acais. Assim retrocedeu o sol 10 graus, que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. E eu disse: No cessar dos meus dias, ir-me-eis à porta da sepultura, já estou privado do restante dos meus anos. Disse: Não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem como moradores do mundo. Já o templo da minha vida se foi, e foi arrebatado de mim como tenda do pastor. Cortei a minha vida como tecelão, ele me cortará do tear, desde manhã até a noite, me acabará. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou de uma andorinha, assim chileava e gemia como a pomba. Alça os meus olhos ao alto, ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por essas coisas se vive, e todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me, faze-me viver. E eis que foi para a minha paz, tive grande amargura, mas de ti me agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas os meus pecados. Porque não te louvará na sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. O vivente, este louvará como hoje eu faço. O Pai aos filhos fará notar a tua verdade. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida. O louvaremos na casa do Senhor. Palavra da salvação.
Irmãos, o tema do nosso sermão nessa noite é quando Deus nos dá mais tempo. Quando Deus nos dá mais tempo. Essa é uma história que a gente conhece bem, que é a história de Ezequias. Ezequias recebe a fala de Deus que ele não sobreviveria, que ele morreria. E ao receber essa fala, coisas acontecem. A gente está diante de um texto que conta a história de um homem e o seu sofrimento. Conta a história de um homem e a sua alegria. Conta a história de um homem e a sua vitória. E a gente vai encontrar nesse texto uma coisa interessante, que é o seu contexto. Cada vez mais Senaqueribe avançava, o rei da Síria avançava e tomava as cidades muradas. Israel seria a próxima cidade a ser tomada por ele. E ele avançou e eles viviam naquela tensão, ele vai chegar, Senaqueribe está chegando, Senaqueribe está quase aí, e no meio dessa tensão toda, o rei Ezequias recebe uma notícia: você está doente e você vai morrer. Então, gente, ele recebe uma visita do profeta. Visita boa essa, hein? E o profeta fala para ele: você vai morrer. Às vezes, gente, as coisas se somam. Queria dizer para você que não é só contigo que isso acontece, não. Já reparou que às vezes as coisas estão ruins e elas nunca parecem vir sozinhas? Vem uma junto, uma parece vir acompanhada da outra, coisas se somam. No meio dessa pressão toda, no meio dessa angústia toda, no meio dessa... Ele está para chegar, eles vão dominar a nossa terra, e normalmente sobrava para o rei, ou o rei era preso, ou o rei era morto. No meio dessa tensão, ele recebe a notícia que vai morrer. Gente, conviver com problemas externos, às vezes, a gente dá conta, por mais horrível que seja, a gente dá conta. A gente sobrevive melhor aos problemas externos do que aos problemas internos. Quando ele recebe essa notícia, parece que o rei implode. Aí, nós vamos ver atitudes que podem ajudar a mim e a você a como lidar com situações difíceis na vida. Primeira atitude, verso 2: então virou Ezequias seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Essa, irmãos, é uma das atitudes boas diante de notícias que não são agradáveis. Eu acho que ela deveria ser um reflexo na nossa vida. Sabe, igual alguém dá um toque na nossa patela e a perna mexe? Deveria ser um reflexo. A gente recebe uma notícia dessa difícil e a gente vira para a parede e ora. Claro que isso tem uma conotação metafórica. Por mais que ele tenha vivido isso respinga em nós como uma grande metáfora, na ideia de que parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar, perdi meu chão, dessa vez eu não consigo te tocar, entrei no meu quarto, tranquei a porta, só tu podes me encontrar, porque tu és um Deus que me vê em oculto, tu és um Deus que me vê no secreto. Então, eu acho que é a primeira dica para a nossa vida. Por mais que a gente saiba que às vezes as coisas chegam juntas, diante de notícias difíceis, a gente precisa mesmo virar a cara para a parede. A gente precisa de tempo sozinho com Deus. A gente precisa dessa coisa de buscar o Deus de secreto e de ter tempo em oculto com Deus. Eu acho que a gente não deve ficar nesse lugar. Algumas pessoas decidiram ficar nesse lugar, mas esse não é um lugar bom para ficar muito tempo sozinho. Quando a gente vive um drama, o ideal é que a gente tenha coragem da partilha, mas a gente precisa saber separar as etapas da nossa dificuldade, e essa é uma etapa que a gente tem que viver, o tempo da parede, o tempo de virar da parede, de ficar sozinho com Deus. E o texto parece que
carrega algumas chaves, e o profeta vira uma chave. Ele ouve aquilo, ele recebeu o profeta na sua casa, ele ouviu o profeta, ele pesou os fatos, ele entendeu que não tinha para onde correr. Imagina, gente, ele é um rei num momento de governo teocrático. Deus fala diretamente com ele, Deus manda um mensageiro para falar diretamente com ele, então não tem dúvida, as coisas iam acontecer. Então ele ouve o profeta, ele pesa os fatos, ele entende que não tem para onde correr, mas dentro dele parece que resta aquele 1% de bateria. Não sei se você já viveu isso. 1% de bateria. E com aquele 1% você tem que chamar o Uber. Sabe? Ele pega aquele 1% de bateria e diz o seguinte, presta atenção nisso: Senhor, por essas coisas se vive, cura-me e me fazes viver. Gente, eu queria nessa noite fazer você pensar. Você precisa encontrar nas suas crenças possibilidades. Você precisa, mas não, ele tem que encontrar na palavra. Não, a palavra está dentro das suas crenças, ou suas crenças se encontram com a palavra. Mas eu preciso dizer que você tem que ser absolutamente coerente com aquilo que você crê, e a gente precisa encontrar nas nossas crenças possibilidades. É justamente na hora da dificuldade que a gente precisa ser posto, que tudo que está dentro de nós, toda a munição que está dentro de nós é colocada à prova, é hora de colocar para fora. Então ele olha para a situação, ele olha para si e diz assim: eu não estou morto, eu creio em ti, eu creio na tua bondade, cura-me, Senhor, eu te peço, cura-me e faz viver. E nesse último suspiro, tomado por toda a pressão, ele faz a oração dele: Senhor, eu quero viver. Vou dizer uma coisa para você. Quando só te faltar um suspiro, que esse suspiro seja uma oração. Quando faltar a única possibilidade quando eu brinquei ainda há pouco, aquele 1% de bateria, quando te sobrar um único suspiro, que aquele suspiro seja uma oração. Preste atenção. Se você está diante da dificuldade, se você está diante de uma coisa absolutamente impossível, e o que falta são segundos para aquilo acontecer, você só cabe um suspiro, e onde couber um suspiro, que aquilo seja uma oração. Sabe por quê? Porque tudo pode mudar, porque as coisas mudam, Deus muda as coisas. Que meu último suspiro seja uma oração, que meu último grito seja uma oração, que a gente consiga entender isso. William Wallace está sendo torturado, as vísceras dele estão sendo mexidas pelo torturador. Aí, cinicamente, o torturador pergunta para ele: você quer falar alguma coisa? E aí o William Wallace fala. Aí o cara deixa ele falar, e quando ele abre a boca ele grita: liberdade. Lutando pela Escócia até a última hora, ele grita liberdade. Eu quero pegar essa imagem, que para nós é tão familiar, de Coração Valente, para a gente entender que diante de um impasse, diante de alguma coisa inevitável, por pior que seja o diagnóstico, diante de um divórcio que eu não desejo, que o meu último suspiro seja uma oração. Diante de evidências absolutamente inevitáveis, que o meu último suspiro seja uma oração. Senhor, por essas coisas se vive, cura a minha vida, faze-me viver. Eu vivi uma situação interessante.
Eu acompanhei uma família que a mãe estava morrendo. E o cara, eu só vou citar o nome porque a pessoa autorizou, tá? Eu sou aquele que liga para a pessoa, fala, vou citar o seu nome. A pessoa autorizou. O cara lutou pela mãe dele até o final. E ele foi para o enterro da mãe dele. É o Rafael, irmão da Carol. Ele foi para o enterro da mãe dele. Cláudia, ele levou dentro da bolsa o sapato dela. Sabe por quê, Camila? Porque ele tinha certeza que ela ia se levantar e ia ressuscitar. Quer saber se ela ressuscitou? Não. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre ser coerente com as suas crenças. O cara, eu estou falando de um cara que a gente conhece. O cara foi para o enterro, o cara levou o sapato, porque ele tinha certeza que a mãe ia ressuscitar. Porque ele orou por ela até o final, e ele tinha certeza que a mãe dele ia ressuscitar. A mãe não ressuscitou, Deus não quis assim, mas ele, até o último suspiro de fé, até a última hora, ele acreditava que Deus podia fazer o que ele bem entendesse. Ele estava certo ou está errado? Ele está certo. Ele está certo, é aquele que ora Senhor, eu quero chuva, aquela igreja que se levanta, Senhor, nossa cidade está morrendo, tudo está secando, a agricultura está morrendo, Senhor, eu quero chuva, nós queremos chuva, e o cara vai com guarda-chuva. Eu estou dizendo que ele dá ordem em Deus, não, porque nós não acreditamos nada disso, que eu decreto, que eu acredito, a gente só acredita nessa palhaçada, nessa bobeira. Que eu decreto, que eu tenho palavra, que eu boto palavra, que eu faço, que eu faço a confissão da palavra, eu decreto as coisas que acontecem. Não acredita nada dessas besteiras. A gente acredita que Deus é soberano, e ponto. Mas eu digo que você tem que ser coerente com as suas crenças, que na última hora as coisas podem acontecer. Por isso que faz sentido Rafael ter levado os sapatos, faz todo sentido. Seja coerente com as suas crenças. Você precisa encontrar nas suas crenças possibilidades. Vou repetir. Você precisa encontrar nas suas crenças possibilidades. E Ezequias tem noção, irmãos, que ainda havia o que viver. Ele começa uma conversa com Deus. E ele diz assim, Senhor, eu tenho muito que viver ainda, Senhor. Senhor, eu tenho muito que viver. Eu tenho muita coisa para ver. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho como servir a tua casa. Eu preciso ter um filho, Senhor. Eu tenho muito que viver. Às vezes você não entende quando você olha para um garoto de 13 anos com a pistola na mão. Aí você se pergunta, por quê? Por que tão cedo? Um aluno nosso, ele era um dos mais pacíficos, aquele aluno que você olhava para ele, e ele tinha assim, uma paixão por tudo que ele via lá no movimento. E ele foi morto. Numa batida, ele foi morto. Aí perguntaram, por que tão cedo? Por que um menino se perde assim? Por que um menino com 13 anos pega em arma? Porque ele não tem projeto de vida. Ele não tem o que perder. Essa noção dele não ter o que perder, faz dele fazer qualquer coisa. Interessante que Ezequias está dizendo para Deus, Senhor, me dá mais tempo. Senhor, me dá mais tempo, porque eu preciso passar para os meus filhos as tuas verdades. Essa devia ser a tua oração. Essa devia ser a tua oração. Essa devia ser a tua oração. Senhor, me dá mais tempo, porque eu preciso passar para os meus filhos as tuas verdades. Senhor, me dá mais tempo. Qual andorinha, meus olhos não se cansam de fitar o céu. É isso.
Não se canse, irmãos, não se canse de ter seus olhos fitados no céu, não desvie seus olhos de Deus, não perca o foco da fé. Essa conversa de Ezequias com Deus é uma conversa que tem a ver com a minha vida e com a sua, tem a ver com as nossas coisas. Porque, por incrível que pareça, os conflitos de Ezequias abençoaram a vida dele. Os conflitos de Ezequias fizeram com que ele entendesse, conhecesse duas coisas, pelo menos. Conhecesse dos seus limites e conhecesse de um Deus ilimitado. Experimentasse disso. Às vezes a gente precisa entender essa coisa do limite. Primeiro entender que Deus é ilimitado, por isso que eu digo que até o último segundo a gente tem que se manter na mesma orientação que as nossas crenças nos empurram, que a fé que a gente estruturou dentro do coração, através da palavra de Deus, nos empurra. Mas é a hora da gente se relacionar com as questões dos limites. Primeiro, entender que está diante de um Deus ilimitado, então Ele pode tudo. Segunda coisa, um Deus que põe limite nas coisas, um Deus que diz, é até aqui, um Deus que diz para o mar, é até aqui, um Deus que diz para as minhas guerras, é até aqui, um Deus que diz para uma doença que avança, é até aqui. Então, eu lido com Deus que põe limite nas coisas, o Deus ilimitado põe limite nas coisas, põe limite nas minhas questões, põe limite nas minhas guerras, põe limite nas coisas que chegam para a minha vida, que eu acredito que ninguém pode resolver. Ele diz assim, até aqui. Essa é a tranquilidade, a certeza que por Ele nada passa, é até aqui. Irmãos, o nome disso é intervenção de Deus. Ezequias vive uma coisa chamada intervenção de Deus, e ouve uma frase, diz assim, Deus ouviu as tuas orações, eu, o Senhor teu Deus, ouvi as tuas orações, eu ouvi tuas lágrimas. Em outras palavras, está falando com você, está falando comigo, dizendo o seguinte, eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu tenho um projeto, o nome disso é intervenção. Acredita na intervenção, acredita na intervenção do céu aqui na terra, acredita na intervenção do céu no seu coração, acredite na intervenção de Deus. Eu queria te fazer uma pergunta. Se Deus ia dar um tempo maior de vida ao rei, por que Ele deixa o rei passar por isso tudo? Porque Ele quer sacudir tua roseira. Tem coisas que acontecem na nossa vida, porque Deus quer sacudir nossa roseira. Lá em casa tinha um pé de rosas, não eram grandes coisas, mas era uma roseira. Eu lembro que um período da vida da roseira, as folhas secavam, mas ficavam ainda no caule, mas começavam a secar. E as pétalas das rosas caíam, mas não caíam todas, ficavam. Aí minha mãe chegava, segurava o caule e sacudia. Às vezes, irmãos, Deus sacode a nossa roseira. E a gente precisa disso. Ezequias passa por duas visitas. E essas duas visitas não passam na vida dele à toa. A primeira tem uma palavra dura, Beroaldo. E a segunda tem uma palavra doce. A primeira diz para ele, a primeira vez que Isaías fala com ele, tu vai morrer. A segunda vez Isaías fala com ele, eu ouvi tua oração, tu vai viver. Qual o valor dessas palavras para ele? Qual delas seria mais importante? Iguais, né? Absolutamente iguais. Então abra seu coração para a palavra que chega à sua casa, para a palavra que chega à sua alma. Seja essa palavra às vezes dura, seja essa palavra uma palavra doce. Tem gente que vive de andar de lugar em lugar buscando palavra de coisa que vai dar certo. Isso não serve para nada. Não serve para nada. Ficar buscando
palavra, sabe, buscando aquilo que a gente quer ouvir. Deus reserva para a gente 2 visitas, às vezes com palavras difíceis e às vezes com palavras doces. Abra o seu coração. Verso 19: assim andarei por causa dessa aflição da minha alma. Quando Ezequias toma consciência de tudo que está se transformando na vida dele, ele diz assim: a partir daqui eu andarei assim. Então eu queria fazer uma pergunta para você: o que a sua aflição fez de você? O que a sua aflição fez com você? Essa aflição essa aflição produziu o que na sua vida? Irmãos, a gente tem que entender que as nossas aflições têm propósito. Quando eu disse que as aflições de Ezequias se tornaram bênção para ele, é porque as nossas aflições têm propósito. Nós não vivemos com Deus sádico, um Deus que gosta de ver a gente sofrer e faz, agora vai sofrer, agora vai. Nós não vivemos com Deus sádico. Todas as nossas aflições têm propósito. Então, Ezequias, tu vai levar 15 anos. Para quê? Para que mais 15 anos de vida? Por quê? Sabe o que eu vou fazer com isso? Aliás, eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês respondam. Você está em casa, responda também. Se quiser responder no chat, pode. Saber que você vai ter mais 15 anos de vida é vantagem ou desvantagem? Só respondam para mim. Faz um sinalzinho se for vantagem, faz para baixo se for desvantagem. Vai, eu quero olhar para vocês. Não põe a mão no rosto, não. A primeira coisa que a pessoa faz é botar a mão no rosto e fingir que está lendo a Bíblia. Preste atenção. Vou fazer a pergunta agora. Faz em casa aí. Eu mando um joinha ou mando um para baixo aí. Saber que você vai viver mais 15 anos. Porque, olha só, o cara podia dar os 15 anos para ele sem dizer. Tu está curado. Mas, passado 15 anos, ele morrer. Concorda? Precisava dizer, socorro, serão 15 anos. Precisava dizer? Não. Ele dava os anos para Ezequias. Quando completasse 15 anos, ele levava Ezequias. Ele pode levar com 15 dias, 15 minutos, 15 anos. Por que ele diz assim para Ezequias? Daqui a 15 anos você vai morrer. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Faz daí para mim um joinha ou faz assim, tá? Pensa em você. Se você vai receber essa notícia hoje, em casa, não adianta fazer o sinal da cruz. Você vai receber uma notícia em casa. Você vai viver mais 15 anos. Isso é vantagem ou isso é uma desvantagem? Isso é uma coisa positiva ou é negativa? Faz o sinal aí para mim. Positiva, negativa, negativa, positiva, positiva, negativa. Não bate na madeira não, meu irmão. Olha só, cá para nós tem desvantagem, né? Se eu sei disso, meu irmão, eu vou ficar aflito, cara. Não vou ficar aflito? Tem desvantagem saber que eu vou morrer. Ocina, faltam 14 anos e 17 dias. Claro, eu ia fazer isso todo dia, estou me vendo, eu estou me vendo. Alcina, agora faltam 13 anos, vai dormir, Leonel, vai dormir. Você entendeu? Tem desvantagem, mas cá para nós tem algumas vantagens. Rafael, vantagem, entender da finitude. Às vezes a gente vive como se a gente não fosse morrer. Entender da finitude, porque a finitude nos dá senso de urgência, a finitude nos dá senso de importância. Sabe aquela coisa que se você soubesse que era a última vez que você ia ver aquela pessoa, ia ser diferente? Eu sei que tem desvantagens, mas cara, no fundo
tem muita vantagem. Ela estava falando com um dos maiores reis da Bíblia. E ele tinha que se reestruturar a partir disso. E ele ouve uma recomendação: põe em ordem a tua casa. Eu tenho uma vantagem, sabe qual é? Eu certamente falaria isso. De noite. Uma coisa boa é saber que não é menos de 15, né? Tenho certeza que não é menos de 15. Já é uma vantagem. Irmãos, a gente saber que as coisas vão acabar faz com que a gente aprenda a dar valor às coisas. A gente saber que as coisas vão acabar faz com que a gente olhe para as coisas com um olhar diferente. A gente saber que as coisas vão acabar faz a gente tomar atitude diferente diante das coisas. O ideal é que a gente vivesse, não de maneira mórbida, mas com a sensação que as coisas vão acabar. Para que a gente pudesse dar valor à vida. Verso 20. O Senhor veio salvar-me. Por isso, toco os meus instrumentos e nós o louvaremos. Louvaremos todos os dias e na casa do Senhor o louvarei. Preste atenção nessa frase. Grandes intervenções aguçam sentidos de gratidão. Grandes intervenções, vou melhorar a frase. Grandes intervenções deveriam nos aguçar sentidos de gratidão. Nossos sentidos deviam ficar mais aguçados. Quem passou pela dificuldade, como diz lá com os meus alunos, eles conversando comigo, é um outro dialeto, às vezes eu vivo outro dialeto. Professor, quem passou pela podre? É isso, irmão. Quem passou pela dificuldade, quem passou pelo aperto, quem esteve ali na beira da morte, como Ezequias teve, as grandes intervenções nos aguça o sentido da gratidão. É assim que ele reage. Aliás, você deveria reagir. Tanta intervenção que teve na sua vida, tanta coisa que teve na sua vida, deveria, de alguma maneira, despertar os teus sentidos de gratidão. Conclusão. Pode tocar, velho. Conclusão. Para você que ganhou mais tempo, preste atenção. Equipe de louvor pode continuar aí. Wellington, toca aquele. Preste atenção. Para você que ganhou mais tempo e não sabe que ganhou mais tempo, coloca a tua casa em ordem. Não vou fazer o clichê, devia ter amado mais. Não vou fazer o clichê, mas que dá vontade, dá. Para você que ganhou mais tempo, aguce os seus sentidos de gratidão. Para você que ganhou mais tempo, entenda porque as coisas aconteceram e elas tinham seu valor enquanto aconteciam. Para você que ganhou mais tempo, entenda que ainda dá para consertar as coisas nesse casamento. Ainda dá para consertar as coisas nessa relação familiar. Ainda dá. Nunca mais eu falo com ele, nunca mais há muito tempo. Para você que ganhou mais tempo, é tempo de colocar sua casa em ordem. Creia que Deus continua mandando profetas para falar contigo.
Mas o importante não é o que você ouve, mas o que você guarda. Creia que Deus continua mandando profetas para falar contigo. Mas o importante não é o que você tem ouvido. O importante é o que você tem guardado. E a beleza das coisas, o valor das coisas, a arrumação das coisas nas nossas prateleiras existenciais, a beleza está na maneira como nós guardamos as coisas. Preste atenção. Grandes respostas e grandes promessas às vezes estão diante dos nossos olhos e a gente não se dá conta. Vê para mim o verso 5 e o verso 6. Eu vou dar tempo de você olhar. Isaías 35, 38, 5 e 6. Então olha aí na sua casa. Se você puder, escreve no chat, se puder. Grandes respostas e grandes promessas nesse texto estão no verso 5 e no verso 6. Eu quero ver com você quais são as grandes respostas. A grande resposta que Deus deu para Isaías, a grande resposta que Deus deu para Ezequias, através de Isaías. Qual foi a grande promessa que Deus fez a Ezequias, através de Isaías? Qual foi a grande promessa que Ele faz para mim e para você? O centro do sermão é o verso 5 e o verso 6. A grande promessa, o grande presente que Deus dá para Ezequias está no verso 5 e no verso 6. Preste atenção. Primeiro, ouvir a tua oração. Foi a primeira promessa. A primeira constatação, o primeiro presente. Ouvir a tua oração. Qual é o segundo? Vi as tuas lágrimas. Qual é o terceiro? Te darei mais tempo. E qual é o quarto? Presta atenção, o quarto. Defenderei a tua cidade. Para você que tem ficado com o coração apertado pelos dias que nós estamos vivendo, para você que tem ficado com o coração apertado diante do país que nós estamos, para você que tem ficado com o coração apertado diante de tudo que a saúde está nos mostrando, eu quero dizer, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eu te darei mais tempo e eu defenderei essa cidade. Dorme em paz, minha irmã. Dorme em paz, porque o Senhor está te fazendo uma promessa hoje. Eu defenderei essa cidade. Acredita nisso, eu defenderei essa cidade. Leva isso para a alma. Eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eu te darei mais tempo e eu defenderei a tua cidade. Você que tem ficado tão angustiada no trabalho, você que às vezes vai dormir pensando no futuro do país, você que vai dormir pensando como é que vai ser o colapso na saúde, você que vive lembrando dessas coisas, acredita nisso, minha irmã, eu defenderei a tua cidade. Leva isso para a tua alma. Agora imagina essa cena. Imagina essa cena. Eu vou para cá, ó. Márcio, eu vou para cá, pode? Imagina essa cena. Ezequias recebe a notícia que ele vai morrer. Aí ele vai e se vira para a parede e começa uma oração virado para a parede. Parece clichê, mas às vezes nossa vida está bem assim, como se a gente só estivesse vendo uma parede na nossa frente. Sem possibilidade, uma parede que a gente não vê mais nada, só aquele paredão parado na nossa frente. Deus abre janelas
em paredes frias. Deus abre janelas em paredes frias. Conseguiu entender isso? Lucélia, tua vida mudou tanto. Tua vida virou de cabeça para baixo. E o que sobrou para você, Lucélia? Só uma parede fria e branca na sua frente. Lucélia, Deus não abriu janelas? Entendeu o que eu estou falando contigo? Mais que pareça clichê, às vezes você está igualzinho Ezequias, de cara para a parede, mas precisa acreditar que Deus abre janelas. Verso 14. Estou chegando para o final. Para mim é lindo esse versículo, hein? Ó, lindo. Senhor, eu tenho andado oprimido. Fica por meu fiador. Senhor, eu tenho andado oprimido. Fica por meu fiador. Em outras palavras, está dizendo assim: Senhor, é em Ti em quem eu me apoio. Senhor, fica por meu fiador. Senhor, é em Ti em quem eu me apoio. Busca essa oração, meu irmão. Você que está pensando, Senhor, Ele é teu fiador. É o Senhor que vai ser teu apoio. É o Senhor em quem você se apoia. Ou deveria. A gente está diante do Deus que pode botar limite nas coisas. Não só na vida, mas pode botar limite no sofrimento. Pode botar limite na angústia. Pode botar limite no tempo. Pode botar limite em nossas esperas. Pode botar limite naquilo que nos oprime e nos angustia. Mas nós estamos diante de um Deus que pode botar limite nas minhas guerras. Eu não sei quais são as suas guerras, mas eu queria terminar falando nisso. Há um Deus que pode colocar limites em suas guerras. Pode dar asas para voar. Pode te fazer ir além do que você está, de onde você está, e ser além do que você é. Esse é o Deus de Ezequias. Esse é o seu Deus. O Deus que passa na nossa vida e nos dá mais tempo. Deus está passando hoje na sua vida e te dando mais tempo. Aproveita. Vamos cantar essa canção? Vamos cantar essa canção com a alma. Vamos ficar em pé, por favor. Mas vamos cantar com o coração. Vamos dizer isso para o Senhor. Vamos falar isso para Deus. Busque lá do fundo da sua alma e diga isso para o Senhor. Faça dessa canção a sua oração. Cada palavra se transforma em oração agora. Aquele que põe fim às minhas guerras é o mesmo que põe limites no mar. Aquele que faz meu coração se acalmar é o mesmo que faz
Eu me apoio em ti, Senhor. Eu me apoio em ti, porque tu és o meu fiador. Eu me apoio em ti. Eu me apoio em ti, Senhor. Aquele em quem me apoio, que me dá asas pra voar, veio viver dentro de mim. Jesus. Acredite, aquele que põe fim às minhas guerras é o mesmo que põe limites no mar. Aquele que faz meu coração se acalmar, é o mesmo que faz a estrela brilhar. Aquele que me dá motivos pra viver, é o mesmo que não deixa o dia e a noite falhar. Aquele em quem me apoio, que me dá asas pra voar, veio viver dentro de mim. Aquele em quem me apoio, que me Dá dá asas pra voar, veio viver dentro de mim. Jesus. Jesus.